Olá, seja bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre a prematuridade e o atendimento neonatal durante esta época da pandemia da Covid-19. De acordo com a Unicef, todos os anos nascem cerca de 140 milhões de bebês em todo o mundo e deste número, 15 milhões são prematuros, o que significa que a cada 10 nascimentos, um é prematuro. No nosso país, nascem por ano cerca de 128 mil prematuros e este número corresponde a uma taxa de 12% em relação a todos os nascimentos que acontecem anualmente. A prematuridade e as suas complicações são responsáveis pela morte de cerca de 10.200 bebês com menos de 5 anos de idade no nosso país. Portanto, torna-se importante falarmos sobre este assunto, pois sabemos que o bebê prematuro corre risco de vida em relação a um bebê de uma gestação completa e, principalmente nesta época de pandemia, são necessários cuidados acrescidos com estes bebês. Por isso, fique ligado ao nosso programa e aprenda mais sobre este tema que é a prematuridade. Ele é um milagre e eu muito guerreiro, porque para poder passar por tudo que ele passou e continuar aqui a bagunçar tudo aqui em casa, precisou mesmo de lutar muito. É um milagre, porque ninguém acreditava que ele poderia chegar onde chegou. E nem na hora do parto acredito que ninguém acreditava que eu poderia voltar com um bebê no colo. Meu nome é Joyce Mirla Shirinzani. Tenho 24 anos. Mãe do pequeno guerreiro Asher. Guerreiro por quê? Porque é um bebê prematuro extremo, nasceu de 28 semanas, apenas com 1,2 kg, melhor dizendo, 1.200 gramas. Então, não foi algo fácil, mas graças a Deus ele está cá, já está bem e não foi uma rotina assim tão simples. Durante a gravidez, né? Tinha um e outro problema, mas eu estava bem. O problema era mais com a gestação, que era o que mais levou ao parto prematuro, foi bolsa rota. Sempre ia perdendo o líquido amniótico, que é esse líquido que a criança precisa para poder sobreviver. Fui submetida à indução, parto induzido, porque ele já não podia sobreviver, o Asher já não podia sobreviver naquelas condições. Ficando dentro era um risco e também era suposto corrermos o risco lhe tirando. Então passou-se por uma indução que os médicos tiveram de discutir muito mesmo para poder chegarem à conclusão de seria um parto normal ou por cesárea. E graças a Deus decidiram que seria um parto normal. Tive o meu parto normal que ainda recordo depois dele nascer, porque ele foi muito apressado mesmo. Primeiro foi apressado por nascer com 28 semanas. E depois foi apressado porque a enfermeira ainda se preparar, ele foi saindo. Pararam para olhar para ele de tão pequeno que ele era. Então pararam, que bebê mais pequeno, será que esse bebê tem 1.000 gramas? E ele era mesmo pequeno. Tão pequeno que até o guru não cabia na cabeça dele. Então na última ecografia ele não tinha 1.000 gramas. Então, no princípio era para ele nascer com 800 gramas. Mas pela graça de Deus ele já tinha 1.000 gramas. Acho que naquele período que eu fiquei internado ele foi ganhando peso. Tive o parto no dia 26 de janeiro, dia 27 tive alta, e ele ficou. Então começou outra rotina. Eu não tive aquele período de descanso depois do parto. Ele ficou no hospital, eu estava em casa. Tinha de ir lhe visitar sempre, porque ele precisava de leite de peito. Tinha de ir chegar lá para poder exprimir o leite para ele poder ter um alimento. Ele ficou lá na incubadora por um mês e 2 a 3 dias por aí. Então foi essa rotina durante todo esse período. Ele estava grave,
posso mentir, ele estava grave, mas as enfermeiras, a médica, sempre dando força, apoio, dizer, vai dar tudo certo, é só acreditar. Primeiro dia que disseram, hoje pode segurar seu filho, foi uma emoção e tanto. Finalmente, depois de tanto tempo de parto, não pude pegar, sentir aquilo que as outras mães sentem, ou pegar o seu filho. Quando disseram, hoje se você pegar seu filho, você tem que fazer canguru. Eu saí a correr de um lado para o outro, porque eu saí sem mantinha, sem nada, porque já era aquela rotina. Eu só deixei as mantinhas na sala da mamada. Quando já tem que pegar, eu saí ali toda desnorteada, a correr de um lado para o outro, atrás das mantinhas. Voltei sem acreditar, mas quando finalmente me entregaram, eu vi que realmente hoje, a partir de hoje, eu vou segurar o meu filho. Aí eu passei a segurar, começamos já os cangurus. Começamos os cangurus, que são uma fase também muito difícil. É difícil, pior com a onda do calor, mas que vale a pena e eles precisam muito. É muito importante fazer o canguru para que eles possam recuperar mais rápido. Procurei seguir às risca as recomendações, não visitas, limpar-lhe, era só para limpar-lhe, ele não podia entrar, ele não podia mergulhar, banho de imersão não podia. Então lhe limpava uma vez ao dia, na hora mais quente do dia, visitas restritas, canguru, era só preparar tudo, tomar banho e ficar ali dentro no canguru, até que foram tantas coisas, tantas recomendações que eu segui tudo, como já estava lá no Hospital Central, internada com ele. Aquilo foi virando uma rotina que até carreguei quando ele chegou nos 6 meses. Eu parei, esse senhor já é grande, eu ainda continuo no canguru. Mas canguru, fui fazendo, fomos fazendo, porque todo mundo queria fazer. Os banhos, estava lá minha mãe também a ajudar. Tudo que eu fui recomendada, tive de fazer. E devia fazer o mesmo. A última pesagem que fiz foi no dia 26 de outubro. Ele estava com 7.800 gramas. Então, provavelmente esteja nas 8.000 gramas de alguma coisa, mas a pesagem será na próxima semana. Só assim que poderei ter já uma outra ideia, assim. Mas como ele vai... como já percebi que ele agora já está a progredir no peso bem, tem aumentado umas 800 a 600 gramas, pode já estar nas 8.000 gramas por aí. Mas ele está ali como um milagre. Deus operou, ele está aqui, ele lutou pela sua vida como um guerreiro que ele é. E aqui está. Por isso da escolha do nome Asher, que significa abençoado. Ele é um grande abençoado. Hoje estamos a falar sobre a prematuridade. Torna-se importante tocar nesta questão, pois o bebê prematuro apresenta um risco de morte nos primeiros dias de vida em relação a um bebê de uma gestação completa. E para nos dar todas as orientações sobre os cuidados que devemos ter com o bebê prematuro, a nossa conversa hoje vai ser com a doutora Joyce Monteiro, é médica pediatra e vai aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, telespectadores, e obrigada pela oportunidade que me foi concedida para falar deste tema muito importante e de extrema relevância neste mês em que celebramos no dia 17 de novembro o Dia Mundial da Prematuridade. Muito bem, sabemos que um bebê é considerado prematuro quando nasce antes do tempo. Pode nos explicar o que é a prematuridade e por que isto acontece?
Então, o bebê prematuro é o bebê que nasce antes das 37 semanas de idade gestacional. Em termos leigos, avaliamos a gestação em meses. Então, uma gestação normal, ela dura 9 meses. Mas para nós médicos, a gravidez ela é avaliada em semanas. Uma gravidez normal, ela tem em torno de 37 a 41 semanas. Então, todo bebê que nasce antes das 37 semanas é um bebê considerado prematuro. A prematuridade ela é de causa multifatorial. São vários fatores que contribuem para o nascimento prematuro, desde fatores sociodemográficos relacionados à própria mãe, à gravidez e ao feto. Desde gravidez em idade extrema, gravidez acima dos 35 anos, é uma mulher que já tem mais propensão a doenças crônicas como diabetes, como a hipertensão arterial. Gravidez na adolescência é uma criança que ainda tem o útero imaturo para gerar outra criança. A ingestão de álcool, tabaco, drogas ilícitas, a falta de um acompanhamento pré-natal adequado. O acompanhamento pré-natal é crucial para a saúde da mãe e do bebê. É no pré-natal onde é feito o diagnóstico das possíveis causas que podem culminar no nascimento prematuro. As várias doenças como a hipertensão arterial, quer seja ela crônica ou a hipertensão que se desenvolve durante a gravidez, a diabetes, a falta de espaçamento entre uma gravidez e outras, recomendamos um mínimo de 2 anos, várias infecções, dentre elas a principal é a infecção urinária não tratada, mas também a malária. As outras infecções de transmissão sexual, como podemos ver, a prematuridade ela é multifatorial. São várias causas que podem levar ao nascimento do bebê prematuro. Pois bem, quais são os problemas mais comuns que surgem depois que um prematuro nasce? A criança pode ter alguma sequela para o resto da vida? Sim, o bebê prematuro é um bebê que nasce antes do tempo. É um bebê imaturo em que seus vários órgãos e sistemas ainda não estão prontos para funcionar em pleno fora do útero materno. Então, nos primeiros dias, esse bebê, uma das principais complicações é a imaturidade do pulmão. Então, esse bebê vai ter dificuldade de respirar, vai ter dificuldade para manter uma respiração espontânea. Quanto mais prematuro, quanto mais imaturo ele for, ele vai precisar de aparelhos que vão ajudar ele a respirar, vai precisar de medicamentos que vão acelerar esse pulmão a amadurecer, vão precisar de medicamentos que vai lembrar ele a respirar. Outra complicação é que o bebê prematuro ele é pequeno, ele é frágil, ele não consegue regular a temperatura. E o frio, a hipotermia é grave para o bebê prematuro. Então, se o bebê está um bocadinho estável, a mãe está bem, logo que ele nasce, nós colocamos em contato pele a pele com a sua mãe. Ou então, se é um bebê grave que precisa de outros meios de assistência, esse bebê é colocado dentro de uma incubadora que vai imitar a temperatura e a umidade semelhante ao útero materno. Outra complicação importante é que esses bebês, o seu tubo digestivo ainda é muito imaturo para eles tolerarem quantidades de leite que serão suficientes para o seu crescimento. Então, nos primeiros dias de vida, quanto mais esse bebê for imaturo, é um bebê que vai precisar ser alimentado por uma alimentação especial que a gente coloca na veia. É um bebê que tem o seu sistema imunitário muito imaturo, ele facilmente faz várias infecções. Então, os prematuros, eles fazem parte de um grupo heterogêneo de bebês. Temos os prematuros limitiformes, aqueles bebês que nascem com 34 a 36 semanas e 6 dias. Então, esses bebês são próximos de termo, as complicações que eles terão e as sequelas são diferentes daquele bebê que nasce com menos de 28 semanas, que é o bebê prematuro extremo. Então, o bebê prematuro extremo, ele tem todos os seus órgãos em formação, ele tem um cérebro que é muito imaturo e facilmente pode ter sequelas devido à prematuridade. Então, o bebê prematuro é um bebê de risco e as sequelas são várias, desde a falência em ganhar peso, no crescimento, pode ter alguns déficits psicomotores, desde ligeiros a graves, pode ter surdez, pode ter cegueira. Então, depende muito da maturidade desse bebê.
E durante quanto tempo é que este bebê fica internado na unidade sanitária? A doutora falou que ele tem de ficar numa incubadora que emita, podemos dizer, como se fosse o próprio útero da mãe. Ele sente-se no útero quando está na incubadora. E quanto tempo o bebê tem que ficar por lá e quanto tempo fica internado no hospital? Então, a gravidez normal, ela dura em torno de 40 semanas. Então, dificilmente esses bebês têm altas antes de chegar próximo ao termo. Então, por exemplo, um bebê que nasce com 28 semanas, ele pode ficar entre 10 a 12 dias internado. Em meses, estamos a falar de aproximadamente 3 meses de internamento. Aqui na unidade sanitária, qual é o processo, qual é o procedimento? Sabemos que estamos numa época de pandemia e há algumas limitações nas visitas e nas entradas, não só para a proteção do próprio bebê, mas também dos pais encarregados. Qual é o acompanhamento que é dado especificamente a este bebê? Então, estamos a viver num momento sem precedentes, numa situação de um problema grave de saúde pública, que é a pandemia do Covid-19, mas nós não podemos parar de prestar assistência a esses bebês. Temos uma grande preocupação, que é evitar a contaminação dos bebês e também a contaminação dos profissionais de saúde. Então, nós fizemos uma reestruturação em que nós limitamos a entrada do pai e da mãe em horários separados. É importante que antes de entrar façam a lavagem das mãos, usem a máscara facial, mas o que é importante aqui é não parar com o segmento dessas crianças, que são crianças de risco, em que nós temos a acompanhar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. São bebês que têm que continuar com o seu calendário de vacinação normal. Pois bem, e que cuidados deve-se ter com um recém-nascido prematuro cuja mãe tem algum sintoma ou teste positivo à Covid-19? Então, o bebê prematuro, a contaminação de uma criança pelo Covid-19, ela é feita através do contacto, por gotículas ou então por emissão de aerossóis. Então, o filho de uma mãe com Covid positivo, se essa mãe estiver clinicamente estável e esse bebê também estiver bem, eles podem continuar juntos em alojamento conjunto, desde que haja uma separação de 2 metros entre a cama da mãe e o berço da mãe, do bebê. É importante que a mãe, antes de tocar no bebê, proceda com a higienização das mãos, use a máscara facial. Quando for amamentar, é preciso fazer a higienização do seio para amamentar o bebê. Uma mãe com Covid, ela já cria anticorpos que vai passar pelo leite materno para o bebê. Então é importante que ela, se estiver bem, estável, precisa continuar com o aleitamento materno. Ou seja, em nenhum momento a mãe deve parar de amamentar o seu bebê? Em caso da mãe se a mãe não estiver clinicamente bem, estável para ficar junto ao seu bebê. Mas mesmo nessas situações, o leite materno é de extrema importância para o bebê, quer ele seja prematuro, quer ele seja um bebê de termo. É a primeira vacina para o bebê. Então, se não é possível fazer o aleitamento direto, nós orientamos a ordenha em condições, obviamente, de higiene, com luvas, com uso de máscara, com a lavagem das mãos, e esse leite será oferecido ao seu bebê. E em casa, depois que o prematuro tiver alta, que cuidados é que os pais encarregados de educação devem ter com este bebê? Então, nós recomendamos que o cuidado deve ser feito apenas por mãe e pai, evitar as visitas e as situações de aglomeração. Até porque estamos em época de pandemias e não podemos receber visitas, por mais que não tenhamos um bebê vulnerável em casa. Exatamente. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já com mais informações para si. Hoje estamos a falar sobre a prematuridade. Não saia daí.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre a prematuridade. O bebê prematuro nasce antes do tempo e por essa razão sabemos que ele é um bebê vulnerável que requer cuidados específicos e, acima de tudo, a atenção dos seus pais e encarregados de educação. Portanto, vamos agora esclarecer alguns mitos e verdades ligados a este assunto. Doutora Joyce, conselhos, recomendações não faltam, não só de pessoas da família, vizinhos, amigos, sempre que uma mãe nasce um bebê prematuro, até porque cada um pensa que o que sabe é o que está correto e é o que tem de se implementar, e muitas vezes essas práticas podem pôr em risco a saúde não só da mãe, mas também do bebê. E disse muitas vezes que a alimentação da mãe pode influenciar para que o bebê nasça prematuro. Isto é um mito ou uma verdade? Bom, não é totalmente um mito. Como já havíamos falado, a prematuridade é multifatorial. Então, se uma mãe tem uma alimentação deficiente em alimentos ricos em ferro, ela pode ter anemia. E a anemia é uma causa que contribui para o nascimento prematuro. Se essa mãe tem uma alimentação deficiente, por exemplo, em ácido fólico, que é importante para a formação do bebê, esse bebê pode ter alguma malformação. E a malformação é também causa de prematuridade. Se essa mãe tem desnutrição, quer seja no componente obesidade ou baixo peso, a malnutrição também contribui para a prematuridade. Pois bem, uma doença durante a gravidez pode causar um parto prematuro. Mito ou verdade? É verdade. São várias, desde doenças crônicas, a hipertensão, como falamos, a diabetes, a infecção urinária não tratada, a malária, as várias infecções de transmissão sexual. São várias as doenças que podem culminar num parto prematuro. Disse que o prematuro tem dificuldades de aprendizagem na escola. Isto é um mito ou é uma verdade? É verdade, porque o bebê prematuro, como eu disse, são heterogêneos. Temos bebês que nascem próximo do termo e as sequelas são muito baixas, e temos bebê que é muito prematuro. Um bebê que é muito prematuro, menos de 28 semanas, a probabilidade dele ter um déficit cognitivo grave chega a ser de 25% a 35%, enquanto que um bebê já próximo ao termo, a possibilidade de ter algum déficit neurológico é igual a um bebê de termo. Muito bem. O calendário de vacinação do prematuro é diferente do bebê de termo. Isto eu já ouvi várias vezes, doutora. Será que é um mito ou é uma verdade? É um mito. O bebê prematuro, quando ele atinge 2.000 gramas, ele inicia as vacinações e segue com o calendário de vacinação normal, igual a um bebê de termo. Ou seja, tudo depende do peso que este bebê vai ter ao nascimento. Exatamente. Muito bem, muito obrigada, doutora, por nos ajudar a esclarecer alguns mitos e verdades sobre a prematuridade. E agora vamos dar espaço aos nossos telespectadores para que também possam participar do nosso programa, interagindo com a doutora Joyce e colocando as suas dúvidas e perguntas sobre o nosso tema de hoje. Vamos à rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Chamo-me Almerina. Gostaria de saber qual é a chance de sobrevivência de um bebê prematuro. Olá e obrigada. Com o avanço da tecnologia, com o avanço dos cuidados intensivos neonatais e com a maior especialização da equipe que cuida dos bebês prematuros, a sobrevivência dos bebês prematuros vem aumentando no mundo. Nos bebês que são prematuros limitiformes, entre 34 e 36 semanas, essa sobrevivência chega a ser acima de 95%. Nos bebês prematuros extremos, essa sobrevivência chega a ser de 75%. Mas a nível nacional, as nossas taxas de sobrevivência ainda são um bocadinho baixas. No bebê prematuro, menor que 28 semanas, a nossa taxa de sobrevivência é de 2%. No prematuro moderado é de cerca de 56%. E no prematuro limitiforme, a sobrevivência chega a 79%.
Olá, doutora. Meu nome é Marcelina. Gostava de saber se um bebê estiver a dormir, é preciso acordá-lo para dar de mamar? Olá e obrigada. Nós recomendamos que o aleitamento do prematuro seja feito de 2 em 2 horas, porque o nível de açúcar pode baixar e essa hipoglicemia, esse nível de açúcar baixo no bebê prematuro é grave e pode ser fatal. Então, se o bebê estiver a dormir mais do que 3 horas, é preciso acordá-lo para amamentar. Olá, doutora. Aqui é a Loide. Gostaria de saber se uma mulher tiver um parto prematuro, corre risco de ter de novo? O parto prematuro é fator de risco para ter um segundo parto prematuro. A probabilidade é cerca de 3% em relação a uma mulher que não teve um parto prematuro anterior. Olá, aqui fala-vos Felipe Fanuel Novela. Vim saber se um bebê recém-nascido prematuro, depois de receber alta, pode ter uma vida normal? Normalmente sim, essas crianças crescem e desenvolvem-se iguais a um bebê de termo. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa colocando as suas dúvidas e perguntas sobre os diversos temas ligados à nossa saúde. E hoje, em particular, estamos a falar sobre a prematuridade. Doutora Joyce, são instantes finais do nosso programa, mas antes de terminarmos esta edição do Saúde e Vida, estudos comprovam a eficácia do método canguru no tratamento ou acompanhamento do bebê prematuro. Em que consiste esta prática? Qual é a importância e quais os benefícios tanto para a mulher como para o bebê? Então, o método canguru é o método de assistência ao recém-nascido prematuro ou recém-nascido de baixo peso. É um método que consiste em 3 etapas. A primeira etapa é no pré-natal, com a identificação da mulher em risco de ter um parto prematuro, o seu encaminhamento para a consulta de alto risco obstétrico e com o acolhimento desses pais dentro de uma unidade neonatal antes do bebê nascer, para poder explicar todos os procedimentos que irão acontecer depois desse bebê nascer. A segunda etapa é quando o bebê nasce e vai para uma unidade neonatal. Nessa altura, recebemos os pais lá, explicamos e damos o apoio, se necessário psicológico, que eles forem a precisar. Quando o bebê já está mais estável, este bebê entra em contato pele a pele com a sua mãe ou seu pai a maior parte do tempo possível, e o método canguru termina quando este bebê tem alta do berçário e continua a ser seguido nas nossas consultas em ambulatório até que ele atinja os 2.500 gramas. São várias as vantagens do método canguru. Ele melhora o vínculo pai, mãe, bebê, melhora o aleitamento materno, melhora o desenvolvimento neurocomportamental desse bebê, diminui a dor no bebê, diminui as infecções hospitalares e diminui a mortalidade por prematuridade. É possível detectar indícios de prematuridade e evitar que o bebê nasça antes do tempo, ou seja, podemos prevenir a prematuridade? É possível. Uma das medidas é o acompanhamento pré-natal. É no pré-natal onde é feito o diagnóstico de patologias que podem evoluir para um parto prematuro. Muito bem. O nosso país tem uma cifra que é das mais elevadas a nível da África subsaariana de nascimentos prematuros. E como bem mencionamos no início desta conversa, estamos no mês de novembro, é Novembro Roxo, porque celebra-se o Dia Mundial da Prematuridade. Como pediatra, como médica que cuida destes bebês que são tão vulneráveis, qual é a reflexão que faz em torno desta data? Então, este é o novembro, mês do prematuro. Dia 17 é o Dia Mundial da Prematuridade. Este problema que afeta cerca de 15 milhões de crianças anualmente. No nosso país, a prematuridade é uma das 3 principais causas de mortalidade neonatal, a mortalidade nos primeiros 28 dias de vida da criança. A prematuridade é a segunda causa de mortalidade nas crianças menores de 5 anos e a prematuridade em si, ela contribui para 56% da mortalidade em crianças menores de 5 anos.
Então, este é um dia, é um mês, é uma semana voltada para a reflexão de estratégias para diminuir a taxa do nascimento prematuro. Então, é muito importante fazer a consulta pré-natal. É na consulta pré-natal onde são diagnosticadas as grávidas com risco de parto prematuro. É possível, na consulta pré-natal, tratar as causas que levam ao nascimento prematuro. Se estivermos em iminência de um parto prematuro, é possível fazer medicamentos que vão acelerar a maturação desse bebê e esse bebê nasce com melhores condições, com mais chances de sobreviver. É possível atrasar um pouco o parto para que essa mulher seja transferida para uma unidade com capacidade de receber esse bebê e prestar os cuidados de suporte que ele vai precisar para sobreviver. Então, a consulta pré-natal é imprescindível para a saúde da mãe e do bebê. Muito bem, doutora, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Em jeito de últimas considerações, tem alguma recomendação para os nossos telespectadores, pais, mães e cuidadores encarregados de educação dos nossos bebês e das nossas crianças? Então, o bebê prematuro é o bebê que nasce antes do tempo, é causa de grande aflição para os pais, para a família. Às vezes, quando esse bebê não está bem, ele é separado da mãe e isso causa grande agonia nos pais, mas eu queria dizer que eles são fortes, são guerreiros, eles lutam para viver. Então, aos pais, não desanimem de cada vez que ele perde aqueles 5, 10 gramas, ele sabe o que é 10 gramas, que faz tanta diferença. Se o bebê não está a tolerar aqueles 2, 3 mililitros de leite, porque se ele dá um passinho para trás, depois ele dá 2, 3 passos para frente. Então, para finalizar, parabéns aos nossos pequenos e grandes guerreiros. Muito obrigada, doutora, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. E assim termina esta edição do programa Saúde e Vida, em que falamos sobre a prematuridade. Já sabe que pode manter contato conosco através das nossas redes sociais, no nosso Facebook, YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e até uma próxima oportunidade.